o Renascimento, o período de meados do século XIV e o fim do século XVI, onde teve várias mudanças na cultura, sociedade, economia, política e a religião, além da transição do feudalismo para o capitalismo. Também o Renascimento defendia principalmente o humanismo, onde via o homem como a coisa principal, o racionalismo, que defende o pensamento lógico do ser humano, o naturalismo, onde o homem vê a beleza da natureza, o individualismo, onde o indivíduo era o foco das atenções, e o hedonismo, que valoriza os conceitos de que é possível ser feliz de qualquer maneira, além de trazer outros conceitos da antiguidade clássica, presente principalmente no Império Romano e na Grécia Antiga. Mas com o fim do Império Romano, essa cultura acabou. Essa cultura é a cultura grego-romana, mas na Itália, onde começou o Império Romano, ainda estava bastante presente, principalmente Toscana, que é uma região da Península Itálica, uma das várias que ocupam. Mas Petrarca começou um movimento chamado humanismo. Isso fez com que os filósofos pensassem mais sobre o homem, antes de deixar o espiritualismo gótico e visando mais a natureza bela, além de desenvolvimentos também na parte de ciências, graças ao racionalismo que surgiu e com novas ferramentas da época. O Renascimento é dividido em algumas partes, fases. A primeira é o Trecento. Nessa época, o Renascimento era somente italiânico na região de Toscana, quando muitas cidades-estados dessa região deixaram de lado a arte gótica, mas foi principalmente em Florença em que isso aconteceu, principalmente pelos mecenatos, que são patrocinadores de artistas e literários, que eram os pilares da cidade, além de governada como a família Médici, mas isso além toda a Itália, e depois teve uma democratização e criação de uma república em Florença, iniciando a segunda fase, o Quatrocento, onde o Ducado de Milão atacava constantemente Florença, mas com a peste negra o Duque de Milão morreu. Assim, houve a parada dos ataques em Florença, que foi considerada uma resistência histórica por parte dela. Assim, essa cidade se tornou um símbolo de liberdade e foi considerada como Nova Atenas. Além disso, Florença começou a produzir tecidos de luxo, assim tendo uma alta economia, conseguindo alguns de seus territórios de volta. E com isso, Florença conseguiu espalhar seu estilo humanístico por quase toda a Península Itálica, e assim o humanismo aos poucos estava se espalhando pela Europa. E isso possibilitou que alguns humanistas pudessem buscar em bibliotecas europeias informações sobre a antiguidade clássica, trazendo a ciência e a arte antiga para a Itália, além também da filosofia e a volta do latim, sendo considerada agora uma língua franca. Depois disso, houve a Alta Renascença, com Roma sendo um grande centro das obras clássicas, e nessa época a Itália estava tendo como tipo de arte o classicismo, além do desenvolvimento do humanismo e de suas ciências e filosofias. Isso fez com que Roma tornasse de novo uma cidade desenvolvida, que nem era antigamente. E a última fase foi o Cinquecento, onde com a Reforma Protestante houve um certo declínio da influência da Igreja Católica no continente europeu, causando sentimentos de insegurança e medo que caracterizaram a atmosfera do maneirismo, um estilo de arte que visava os valores clássicos e naturais. Mas no início do Cinquecento e o final da Alta Renascença, Roma deixou de ser o centro cultural do Renascimento e se espalhasse por quase toda a Europa, e cada região teve uma forma diferente do Renascimento, mas o princípio era o mesmo. E assim, o Renascimento acaba deixando um legado da tecnologia e reformas nas artes, onde agora tinha várias técnicas de pintura com uma perspectiva, além de várias obras de arte famosas que aconteceram nessa época, como a Gioconda, que também é conhecida como Mona Lisa. E bom, esse foi o Renascimento. Espero que tenham gostado do vídeo. Então lembre de deixar o like e compartilhar. Adeus!